Deixa eu pedir sua atenção. Esse é um dos principais assuntos do nosso programa de hoje, do nosso Balanço Geral. E é um assunto delicado, é um assunto que a gente precisa tratar e eu queria que você acompanhasse agora, você que está com o celular, deixa o celular um pouco de lado, chama a atenção de todo mundo que está em casa para vocês acompanharem esse assunto. Cobertura especial a partir de agora no Balanço Geral. A informação, um professor de música em Ivaiporã, parecia ser um rapaz do bem, parecia ser um rapaz bacana, parecia que queria passar ali o seu conhecimento de música para outras pessoas, mas por trás, de acordo com as denúncias, escondia um outro rapaz. Esse professor foi preso após atacar sexualmente uma aluna. Ele só parou porque outros alunos estavam chegando e perceberam e chamaram a polícia, inclusive. Só que a grande questão é, ontem nós trouxemos essa informação, só que depois que essa informação chega, outras meninas se encorajaram e não para de crescer o número de vítimas fazendo a denúncia. Por isso eu vou para lá ao vivo com a Ana Contato trazendo mais informações. Ana, o número de vítimas não para de crescer por aí e tem chocado toda a cidade essa história. Boa tarde para você. Boa tarde, Buganza. Boa tarde para você que acompanha o nosso Balanço Geral dessa sexta-feira. Pois é, as denúncias não param de chegar até o Conselho Tutelar, até a Polícia Civil e são denúncias graves. Esse professor de música de 38 anos está sendo acusado de importunar sexualmente suas alunas adolescentes. Depois que essa aluna de 16 anos fez a primeira denúncia, contando que esse professor então teria terminado a aula, dispensado os outros alunos e pedido para que ela ficasse na sala e a teria assediado, teria agarrado essa moça de 16 anos, passado a mão no corpo dela, forçado alguns beijos. Depois que essa denúncia veio à tona, outras meninas também denunciaram. Inclusive, uma menina disse que na época ela tinha 14 anos, tinha sido aluna desse professor por 4 anos, desde que ela tinha 10 anos de idade e que aos 14 anos ela foi assediada exatamente da mesma maneira. Ele esperou os outros alunos saírem da sala de aula para tentar abusar dessa moça. Ela também já foi até o Conselho Tutelar, também já prestou a denúncia e esse professor está preso, Buganza. Ele foi preso preventivamente, a delegacia da mulher pediu por essa prisão, a justiça decretou a prisão e diz também, doutora Magda Hofstetter, que é a delegada responsável por esse caso aqui em Ivaiporã, diz que novas denúncias não param de chegar contra esse professor, que é muito conhecido aqui na cidade de Ivaiporã. Doutora Magda gravou um vídeo contando como é que essas adolescentes contaram como eram esses abusos, essas tentativas, esses assédios sexuais. Vamos acompanhar. Após ser noticiado na data de ontem que um professor foi preso após assediar sexualmente uma adolescente de 16 anos, uma outra adolescente procurou as autoridades para relatar fato semelhante que também teria acontecido com ela. Segundo essa outra adolescente, esse professor teria passado a mão em suas costas e em suas nádegas sem o seu consentimento e aproveitando-se do momento que ela estava sozinha em sala de aula. Diante da gravidade dos fatos e da reiteração de condutas praticadas por esse professor e também havendo a notícia de que possivelmente existem outras vítimas, a Polícia Civil representou pela preventiva desse homem, a qual foi decretada na data de ontem pelo Poder Judiciário. A Polícia Civil segue nas investigações, visando apurar maiores detalhes acerca de toda essa situação e orienta que, caso existam outras adolescentes que tenham sido vítimas de fatos semelhantes, que procurem a delegacia de polícia para relatar esses fatos. Tá certo, obrigado, doutora Magda Hofstetter, que está desde o início acompanhando essa movimentação. Vou continuar com a Ana, ao vivo, direto de Ivaiporã, porque, Ana, depois que surge essa denúncia, Ivaiporã a gente sabe que é uma cidade pequena e que talvez muitas vítimas não tinham a coragem de fazer o relato. A vítima muitas vezes, a mulher quando ela é abusada, ela acha que se ela fizer a denúncia, ela pode ser julgada, pode ser tirado o crédito dela da denúncia, as pessoas podem não acreditar, podem desmerecer algum tipo de denúncia. Só que depois que vem essa primeira denúncia, existe não só a denúncia de outras jovens,
como uma comoção nas redes sociais. Nós estamos acompanhando vários relatos, é óbvio, como em alguns casos são menores de idade, a gente não pode expor nomes, expor aqui a imagem da rede social onde está sendo feita a denúncia, mas a gente está acompanhando. Existe uma grande comoção também na rede social e várias denúncias. Na verdade, Buganza, esse assunto tomou conta aqui de Ivaiporã. A cidade, que tem cerca de 30 mil habitantes, só fala nisso, né? Como eu te disse, esse professor é muito conhecido aqui na cidade. A informação que a gente tem é que ele canta na igreja, inclusive, e também canta em eventos sociais, além de tocar também. Ele é professor de canto e de instrumentos, então ele é uma pessoa muito conhecida aqui. Uma cidade de 30 mil habitantes, é uma cidade relativamente pequena, e é claro que todo mundo está comentando sobre isso. Nas redes sociais não se fala de outra coisa, inclusive outras meninas têm comentado em publicações falando que foram alunas desse professor e que passaram por situações semelhantes. Inclusive, Buganza, nós viemos até aqui em Ivaiporã para tentar encontrar alguma dessas vítimas e conversar com elas. Daqui a pouco eu volto, se eu tiver novas informações, se eu tiver conseguido conversar com alguma delas, eu te trago todas as informações. A Ana está lá em Ivaiporã, daqui a pouquinho, como ela disse, vai tentar entrevista com uma das vítimas e aos poucos a gente vai entendendo a proporção do que está acontecendo. Aos poucos, como as vítimas vão fazendo as denúncias, a gente vai entendendo desde quando esses abusos começaram, que a gente não tem essa informação ainda, porque cada hora chega uma vítima nova, quantas vítimas são e realmente o que aconteceu na cidade de Ivaiporã. Obrigado mais uma vez, Ana. Bom trabalho para você aí na cidade. 12h38. Vamos. Vou voltar no assunto da polêmica sobre o professor de música de Ivaiporã. Não sei se você acompanhou, mas desde o início do programa nós estamos com uma cobertura especial direto de Ivaiporã, onde foi registrado um flagrante após um suposto ataque sexual a uma aluna. Um professor só teria parado com esse ataque depois que alunos chegaram ali para a aula, perceberam a movimentação e chamaram a polícia. Depois da informação, o professor foi preso preventivamente e outras vítimas estão aparecendo por lá. É para lá que eu vou ao vivo agora com mais informações. Vou trazer a Ana contato para trazer mais detalhes. Ela está em Ivaiporã acompanhando toda a movimentação. Foi na escola onde tudo aconteceu. E também, Ana, você acabou de conversar com uma das vítimas desse professor. É isso? Traz os detalhes para a gente. Exatamente isso, Buganza. Uma das vítimas topou conversar conosco, uma menina de 16 anos que teve aula de música com esse professor, com o mesmo professor que foi denunciado pela outra jovem durante 4 anos, dos 10 anos de idade até os 14. Ela só parou de frequentar a escola de música e de ter aulas com esse professor depois que ela teria sofrido um assédio muito semelhante ao dessa outra moça que fez a primeira denúncia. Nós fomos até a escola onde as duas tinham aulas. Por enquanto, os donos não vão se pronunciar oficialmente, mas conversaram informalmente comigo, disseram que estão muito abalados, estão chocados com essa situação, que nunca souberam de nenhum tipo de denúncia parecida, que esse professor trabalhou aqui durante mais de 20 anos e que para eles, de fato, é uma grande surpresa. Esse professor teve a prisão preventiva decretada, está preso, e nós conversamos, como você disse, com exclusividade com uma dessas ex-alunas, essa moça de 16 anos e que, portanto, nós não vamos identificar. A mãe dela autorizou a nossa equipe a falar conosco e agora ela vai dar o relato dela de que tipo de situações ela passou nas mãos desse professor. Vamos acompanhar. Eu tinha 10 anos quando eu conheci ele numa aula de flauta que tinha na minha escola antiga. E depois que eu conheci ele viu que eu cantava muito bem e me chamou para várias apresentações na cidade. Ele começou a me elogiar muito nos ensaios do coral da igreja, começou a falar que eu tinha crescido, começou a falar que eu estava muito bonita. E um certo dia eu tinha que cantar o salmo na igreja e ele me chamou para ensaiar lá no centro musical. E eu fui, como sempre, normal, já fiquei várias vezes sozinha com ele, nunca tinha acontecido. Então era uma pessoa que eu confiava, um professor que tinha minha confiança. Fui, ensaiei, ele me colocou numa parte de trás da sala e ele veio me pedir um abraço. Falou, você não vai dar um abraço no seu professor, não? Como ele era meu professor há 4 anos, eu confiava nele totalmente, nunca tinha feito nada, nem tentado nada. Eu abracei, no que eu abracei ele
ele me abraçou forte, me segurou, desceu a mão pelas minhas costas e parou e falou no meu ouvido: agora você não escapa. Nisso que ele falou, um aluno chamou ele na outra sala para uma ajuda que precisava, e ele saiu da sala com uma cara fechada, foi ajudar, e no que ele voltou ele pediu para eu ir para a sala da frente para ensaiar o salmo, como se nada tivesse acontecido. E como que você se sentiu em relação a essa relação de confiança que foi quebrada? Porque ele foi seu professor desde que você tinha 10 anos, você era uma criança, e de repente essa pessoa que você confiava é uma pessoa que te assedia. Você se sentiu de que jeito? Eu fiquei com muito nojo, fiquei com muito medo, tanto é que eu fiquei mais de 3 meses sem conseguir ir na igreja, até porque ele canta na igreja onde eu vou. Então eu fiquei muito tempo sem ir na igreja. E na igreja já me lembrava o fato de que eu cantava com ele. E ainda mais quando ele estava cantando, eu não conseguia ficar dentro da igreja. Eu começava a ficar sem ar, eu começava a chorar e eu não conseguia permanecer dentro da igreja. Então foi um trauma muito grande. Até hoje eu tenho muito medo de homens que aparentam ser mais velhos. Muito medo mesmo, assim. É muito traumático, uma coisa horrível, horrível. Uma sensação, assim, de insuficiência, porque eu podia ter gritado, eu podia ter feito alguma coisa, mas eu fiquei em choque porque realmente era uma pessoa de confiança, uma pessoa que eu nunca imaginei que faria isso, e ninguém nunca imaginou também que faria uma coisa dessas. Agora que a história dessa outra menina veio à tona, você resolveu denunciar também por quê? Porque ela criou coragem para contar, né, e a mãe dela denunciou. E eu vi que realmente estavam acreditando nela. Então eu pensei que se eu fosse também, eu acreditar em mim, mesmo que faz algum tempo e tudo mais. Por isso que eu decidi ir no conselho denunciar, porque eu pensei que se eu tivesse denunciado antes, talvez ela não teria passado por isso. Mas agora que eu tenho oportunidade, eu fui, denunciaria quantas vezes fosse necessário. E o que você espera que seja feito em relação a essa história? Justiça, com certeza, que ele fique preso pelo tempo que ele merece ficar, que não passe batido, como sempre passa, né, na justiça brasileira, como a gente está acostumado, geralmente sempre passa batido essas situações e espero que não passe batido. A Ana permanece em Ivaiporã porque a gente está acompanhando esse caso de perto para entender a dimensão do que está acontecendo. Esse é o relato de uma das vítimas que já aparece depois dessa denúncia, mas várias outras vítimas estão aparecendo, não é, Ana? A polícia ainda está trabalhando para tentar entender realmente quantas vítimas são, desde quando esses abusos estavam acontecendo, até porque esse professor há muito tempo atendia nessa escola. Exatamente, Buganza. Como a gente disse na entrada anterior, esse professor é muito conhecido aqui na cidade de Ivaiporã, uma cidade de 31 mil habitantes. Ele trabalha com música há muitos anos. Só nessa escola seriam 20 anos lecionando aula de canto e também de outros instrumentos. Além disso, ele seria cantor na igreja católica aqui da cidade. Esse professor, que é casado, disse que foi pai recentemente, tem um filho pequeno. Então, assim, é uma pessoa muito conhecida, toca em eventos aqui da cidade, então toda a cidade realmente está muito comovida com essa história. É claro que nas redes sociais há opiniões divergentes, né? Algumas pessoas se solidarizando com as vítimas, outras dizendo que é preciso que essas informações sejam apuradas com rigor, porque afinal de contas é um homem que até então tinha uma reputação intocável. Então é claro que até por isso a gente preserva o nome de todos os envolvidos e espera que a polícia continue investigando, e nós também, é claro, vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa história. A Ana Contato está lá em Ivaiporã, é a única emissora de Londrina que está acompanhando de perto esse caso com equipe diretamente ali na cidade. E só para a gente fechar e encerrar a sua participação, Ana, que eu sei que você está voltando para Londrina com reportagem especial, o clima aí na cidade, quando sempre acontece um caso como esse, uma cidade pequena, gera uma comoção total. Acredito que, como você já havia frisado no início, todo mundo só comenta isso agora aí, né?
Não, sem dúvida nenhuma, Buganza. E as pessoas, como eu te disse, elas estão em choque, né? Porque é de fato, uma pessoa muito conhecida na cidade. Ele tem 38 anos, trabalha com música há pelo menos 20, ou seja, desde muito jovem. Então, sempre tocou em barzinhos, em restaurante, em festas, tocava e cantava na igreja, dava aulas nessa outra escola também. Então, de fato, muitos adolescentes, e ele sempre foi, de acordo com informações que nós apuramos aqui, ele sempre foi professor de crianças e adolescentes. É por isso que a história choca ainda mais e muitas pessoas custam a acreditar que essas histórias, esses assédios, de fato tenham acontecido. É claro que não cabe a nós esse julgamento, cabe à Polícia Civil, como a gente mostrou, a doutora Magda e outros investigadores da Polícia Civil já estão no caso. E esse homem, devido aos relatos não só de uma, mas de mais vítimas que teriam sofrido esse abuso, esse homem segue preso preventivamente, Buganza. Tá certo, Ana. Obrigado pelas informações. Boa viagem para vocês, equipe voltando para cá. Daqui a pouquinho tem muito mais no Cidade Alerta. Ana, Contato volta com reportagem especial. Parabéns pelo trabalho da Ana em cima da informação, trazendo todos os detalhes para vocês. A gente vai seguir acompanhando esse caso com cuidado, com cautela, para a gente tentar entender o tamanho do que está acontecendo ali na cidade de Biporã. Quando eu falo tamanho, desde quando esses casos estavam acontecendo e quantas vítimas desse professor. 13h30.